Bom, pessoal, aqui mais uma vez o Wilker Costa com vocês, gravando mais um vídeo tutorial aí para o nosso canal no YouTube. E dessa vez estou aqui atendendo ao pedido do meu amigo Sandro Lima, que me procurou aí com algumas dúvidas referentes à configuração do plugin PowerPress, que é basicamente um plugin que serve para inserirmos podcasts em nossos blogs, em nossos projetos e tudo mais. Então, para quem trabalha com podcast ou para quem está pensando em trabalhar com podcast, esse plugin é sensacional e muito fácil de ser configurado, beleza? Eu confesso que eu não conhecia o mesmo, conheci ele agora, nesses dias aí, justamente porque o Sandro veio até mim e falou da existência do mesmo e que estava com dificuldade em editá-lo. Por isso eu fui lá, pesquisei, instalei aqui em algum dos meus blogs de teste aqui e fui aprendendo basicamente como é que faz todo o processo de instalação e inserção de podcasts em nosso blog. Portanto, estou aqui hoje para mostrar isso para vocês e falar que eu tenho um outro blog, que é o blog da wlconsultoria.net, que eu trabalho o sistema de podcasts. Só que lá eu utilizo o PodPress, né, que também é um plugin muito bacana e bem intuitivo de se utilizar. Okay? Mas é muito similar ao PowerPress, por isso eu não senti tanta dificuldade em aprender a configurar esse plugin que nós iremos ver aqui hoje. Tranquilo? Nesse tutorial eu não vou utilizar um servidor externo para ocupar, ou seja, para armazenar os meus arquivos de áudio. Para quem não sabe, um podcast nada mais é do que um arquivo de áudio que pode estar em MP3 ou qualquer outra extensão que exista aí no mercado, onde você vai disponibilizar para as pessoas que visitam seu blog a oportunidade de elas ouvirem esse podcast e, consequentemente, consumirem um conteúdo diferenciado do seu projeto. Eu faço assim, lá no meu outro blog, em vez de eu escrever um artigo com 3, 4 mil palavras, eu começo a falar no microfone, utilizando algum programa como Camtasia ou como Audacity ou qualquer outro, pego o arquivo gerado, o arquivo salvo de .mp3, hospedo no meu servidor de hospedagem e disponibilizo o link dentro do plugin para que as pessoas possam estar escutando esse podcast. É basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu tenho aí um arquivo de áudio, que já é um podcast que eu criei para outro projeto, para esse projeto do blog WL. Eu vou colocar ele no meu blog de teste através do plugin, vocês vão ver na prática como é fácil e como é que funciona esse sistema de podcast, beleza? Vamos lá. O primeiro passo é vocês instalarem o plugin, logicamente. Eu estou aqui no site de teste, né? Estou aqui na aba de post, aqui meu site de teste. Eu vou colocar um podcast nesse artigo aqui, no artigo de exemplo. Mas antes, vamos instalar o plugin. Vamos aqui na aba plugin, ok? Adicionar novo. Vamos colocar aqui em populares. Vamos colocar PowerPress. Dou Enter. E a primeira opção aqui já é o PowerPress, que está na versão... a última atualização foi 2 semanas atrás, né? Compatível com a versão atual do WordPress. E como você pode ver, ele é bem popular. Vamos lá, mais detalhes nós temos aí a versão do mesmo. Versão 6.1, certo? Então, ele está bem atualizado aí. Isso é um ponto a favor para o plugin. Clicamos em instalar agora. Aguardamos o procedimento. Clico em ativar plugin. Beleza, o plugin está ativado aí, já está pronto para ser utilizado. Ele abre aqui uma gama de opções aqui, no menu PowerPress. Nós temos as configurações, o Migrate Media, Podcast em SEO, Play de áudio, Play de vídeo e ferramentas. Nessa aula a gente vai ver um por um e aprenderemos basicamente como trabalhar com cada um deles. Mas antes eu quero ir aqui em posts. Como eu falei para vocês, eu vou colocar um podcast em artigo de exemplo, nesse artigo aqui. Para isso eu vou abrir aqui na aba de edição aqui do meu artigo de exemplo e vou mostrar para vocês que depois que nós instalamos o plugin, ele abre uma faixa de opções lá no final dos artigos.
Ó, episódio de podcast. Deixa só a página. Pronto, a página carregou. Vamos lá. Episódio do podcast. É nessa faixa de opções que nós vamos informar o link, né, do nosso arquivo de áudio e algumas configurações a mais para que o nosso podcast esteja funcionando perfeitamente bem dentro do nosso artigo. Beleza? Então vamos lá. Antes de a gente vir para cá, vamos primeiramente lá para as configurações do PowerPress. Então vamos lá. Configurações. Eu acredito, na verdade eu tenho quase certeza, que quando vocês instalam um plugin pela primeira vez, essa tela aqui não vai aparecer. O que vai aparecer para vocês é essa tela aqui, ó. Beleza? É essa tela aqui que vai aparecer para vocês na primeira vez que vocês instalam o plugin. Mas como essa tela aqui é muito limitada, eu costumo colocar aqui, ó, mudar para o modo avançado, onde eu tenho um pouco mais de opções aí para configurar e, consequentemente, se torna um pouco mais fácil. Aqui em Bem-vindo ele dá aqui as boas-vindas às configurações do plugin, informa algumas coisas aí, já mostra de cara um player aí de áudio, que basicamente é um dos players que você vai ter disponível aí quando colocar o podcast no seu blog. Essas opções avançadas nós não vamos mexer, vamos deixar da forma que está, ok? Não precisa se preocupar com essas opções avançadas. Por padrão, deixe do jeito que está, não precisa desmarcar nada e nem marcar nada, ok? Link Bluebly Account, né? Clique aqui para ir para a sua conta no Bluebly. Ó, Bluebly é um servidor, né? Propriamente dito é o órgão que criou esse plugin. Eles oferecem, está aqui até a logomarca, ó. Eles oferecem um serviço de estatísticas básicas para que você possa, por exemplo, criar sua conta no site dos mesmos e verificar as estatísticas dos seus podcasts. Como assim? Por exemplo, quantas pessoas clicaram no botão de baixar podcast, quantas pessoas assistiram seus podcasts, ou seja, ouviram seus podcasts. Tudo isso você vai ter acesso ao painel, no painel do Bluebly. Você vai precisar criar uma conta, basicamente isso. Eu não vou, digamos, mostrar essa questão das estatísticas aqui. Basicamente, eu vou fazer o que nesse tutorial? Eu vou apenas mostrar como inserir o podcast dentro do seu blog, dentro do artigo. Eu posso até mesmo depois, em uma próxima aula, eu vim aqui nos serviços e estatísticas mostrar para vocês aí como fazer essa integração do nosso plugin com a nossa conta criada no site da Bluebly, ok? Mas, basicamente, nesse momento a gente não vai fazer isso. Vamos aqui em configurações básicas. Ó, opções de inserção de episódios. Essas configurações aqui serão as configurações que serão mostradas aqui nessa faixa de opções aqui, abaixo dos artigos e das páginas que nós estaremos trabalhando. Vejam bem, ó, configure sua caixa de inserção de episódios de podcast com as opções adequadas à sua necessidade. Ó, ao marcar o URL de mídia, especifica a URL para o arquivo de mídia do episódio. Pronto. Como está marcado aqui, logicamente vai aparecer aqui esse campo. O segundo campo é o tamanho e duração do arquivo de mídia. Também está marcado, vai aparecer aqui, ó, tamanho do arquivo. Você pode deixar ele detectar automaticamente o tamanho do arquivo, né, especificar o tamanho em bytes. A duração, ele vai detectar automaticamente a duração do arquivo, ou seja, do áudio, e assim por diante. Ó, aqui a URL vai ser o lugar onde você vai disponibilizar o endereço completo de onde se encontra o seu arquivo de áudio. Quando a gente for inserir aí na prática, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma bem simples e bem didática, aí, utilizando o seu próprio servidor de hospedagem e o próprio WordPress para isso. Tamanho e duração do arquivo de mídia, especifica o tamanho e a duração do arquivo de mídia do episódio. Campo de incorporação, né? Não precisa marcar essa opção, porque ele vai oferecer um campo de incorporação de vídeos do YouTube. E geralmente o plugin ele foi feito para se trabalhar com áudio. Vídeo você pode utilizar o embed direto do próprio YouTube. Opções de exibição de play e links, você pode deixar desmarcado. Se você marcar aqui, basicamente, você vai dar a possibilidade de, no ato da edição, você fazer com que os players para dar play no vídeo, ou no áudio, no caso, apareçam. Ó, opção de exibição de play e links. Opção sem play e sem links, desabilita a seção de exibição de play e links individualmente por episódio.
ou opção sem play, desabilita o play de mídia individualmente por episódio. Então eu aconselho vocês não marcarem essa opção aqui. Imagem do cartaz, inserir o URL específica da arte da vitrine para cada episódio. Eu aconselho vocês deixarem essa opção marcada, mas necessariamente não é obrigatório vocês colocarem essa imagem no cartaz. O que seria isso? Basicamente é como se fosse essa imagem destacada do artigo, só que é a imagem destacada do nosso podcast. Você vai ter lá uma imagem basicamente informando ao usuário o que deve ser feito, né? Eu vou mostrar para vocês, quando estivermos inserindo, como é que isso funciona. Basicamente, só vai funcionar com arquivos M4V, MP4, OGV, WebM e etc. Então, basicamente, se você colocar um .mp3 aí, aqui na URL de mídia, e colocar uma imagem de cartaz, a imagem não vai aparecer, ok? Mas se você colocar um outro formato de áudio aí e colocar a imagem no cartaz, a imagem vai aparecer. É o experimento que eu irei fazer com vocês aí, quando estivermos colocando em prática essa questão de inserir o podcast. Largura e altura do play, personalizar a largura e a altura do play em cada episódio. Você pode colocar o tamanho do play, a largura do play, a altura e tudo mais. Campo subtítulo do iTunes. A partir daqui, nós temos configurações que dizem respeito ao iTunes. Eu não vou me aprofundar nessas configurações, porque o principal objetivo da nossa aula é conseguirmos colocar um podcast em nossos artigos. E essa questão do iTunes aqui eu vou deixar para uma próxima aula, para um próximo experimento aí, porque senão a nossa aula vai ficar muito grande. Então, a partir daqui, campo subtítulo iTunes, campo do resumo do iTunes, campo autor do iTunes e tudo mais, até essa parte aqui do Google Play Explicit Field, eu não vou me aprofundar nessas configurações. Portanto, não precisa marcar nenhuma delas. O que a gente marcou até agora já nos ajuda super bem no que a gente vai fazer. Tranquilo? E basicamente você pode deixar o restante aí tudo do jeito que está. Você clica em salvar para garantir as alterações. Beleza, agora você vai para serviços e estatísticas. Como eu falei, serviços Blubrry integrados, né? Rastreia os downloads de seus podcasts com as estatísticas básicas grátis do Blubrry ou com as estatísticas de mídias profissionais. Faça o upload e publique seus podcasts diretamente a partir do seu blog com o Blubrry Media Hosting. As estatísticas básicas grátis é uma estatística básica, como o próprio nome já diz, e é gratuita. Você vai poder ter acesso a um painel de estatística onde você vai saber exatamente quais podcasts são mais baixados, quais podcasts são mais ouvidos e assim por diante. Isso você só vai ter acesso ao criar uma conta no site da Blubrry, né? Clica aqui para configurar o serviço de estatística e armazenamento do Blubrry. Ao clicar aqui, você vai ter que logar em sua conta dentro do Blubrry, tá vendo? Você colocar o seu usuário e a sua senha para poder logar. Então, também não vou me aprofundar nessa questão, porque vai ser um pouco mais complexo e vai durar um pouco aí também a questão dos minutos do nosso vídeo. Como eu falei, o nosso objetivo é outro. Portanto, se você quer podcasts com estatísticas básicas, basta apenas você criar uma conta no Blubrry e seguir o passo a passo que o próprio site nos fornece. Outro ponto interessante é que eles oferecem o Blubrry Media Hosting. É um lugar onde você vai poder hospedar os seus podcasts, assim você não vai precisar sobrecarregar o seu servidor de hospedagem e, consequentemente, utilizar um serviço de terceiros para trazer esses arquivos para o seu blog. Só que existe um porém, esse serviço é pago. Você vai ter aí planos de acordo com a quantidade de megabytes ou de gigabytes que você vai utilizar dentro do hosting da Blubrry. Então, você vai ter mais noção do que é isso quando você acessar o site e verificar lá as questões que o mesmo impõe para você. No entanto, no nosso tutorial, eu não vou me aprofundar nessa aba aqui, serviços e estatísticas, beleza? Nas configurações básicas a gente já fez o necessário. Serviços e estatísticas, expliquei basicamente para que é que serve. E agora vamos para a apresentação da mídia. Configurações de aparência de mídia. Ativar players de mídia PowerPress e links padrão. Ou seja, ao marcar ou deixar marcada essa opção, isso implica dizer que os players vão aparecer nitidamente em seus artigos. Agora, se eu desabilitar os players, mesmo que eu deixe tudo rodando, ele não vai aparecer, porque está desabilitado. Então,
o ideal é deixar ativados os players de mídia aí do PowerPress. Publicação de blogs e páginas, mostrar mídia e links abaixo do conteúdo da página, é o padrão. Você vai escolher, você quer o play de podcast abaixo do artigo ou acima do artigo. Você vai escolher aqui, abaixo, acima, ou também pode desativar para não aparecer na sua página, tranquilo? Tocador de mídia, mostrar o tocador, o detectado, dispositivo móvel e tablet, use um play HTML5 com um link alternativo para fazer o download da mídia, ok? Links de mídia, exibir link, reproduzir uma nova janela. Isso aqui é importante, porque na hora que a gente estiver visualizando o play dentro do nosso artigo, basicamente aqui artigo de exemplo, ele vai vir com alguns links. E esses links são importantes para a disseminação do seu conteúdo. Por exemplo, ao clicar em exibir link, ao marcar exibir link, reproduzir uma nova janela, ao ser visualizado o play abaixo do seu conteúdo, vai aparecer um link, visualizar em nova janela. Aí você clica e uma nova janela se abre com o seu podcast. Exibir link de download. Se eu marcar essa opção, vai aparecer um link para download, onde a pessoa poderá fazer download do seu podcast. E junto do download você pode colocar o tamanho do arquivo e também o tamanho do arquivo e a sua duração, o tamanho e a duração em minutos aí. Exibir o link de incorporação do play. Eu também gosto de deixar essa opção marcada, por quê? Porque as pessoas poderão pegar um embed do seu podcast para colocar no próprio site delas. Então, digamos que uma pessoa gostou tanto do seu podcast que ela quer pegar o arquivo e colocar dentro do próprio blog dela. Aí você vai colocar essa opção aqui, ela vai gerar um embed e automaticamente ela vai copiar e colar nos projetos delas e automaticamente a sua informação vai ser disseminada de uma forma tão grande que outras pessoas estão compartilhando a mesma informação. Tranquilo? Vamos lá. Links para assinatura, Exibir links para assinatura sobre o Play e os links de mídia. Se você marcar essa opção, vai aparecer essas três opções aqui iniciais. Assinar no iTunes, vai aparecer um link para você assinar uma inscrição no iTunes. Subscribe no Android, assinar via RSS. Eu não gosto de deixar essa opção marcada. Ou seja, não vou dar opções para as pessoas assinarem em outras contas diferentes aí. Mas você pode, subscribe by e-mail. Você pode oferecer um link de inscrição para as pessoas se inscreverem na sua lista. Digamos que você tem uma sequência de episódios de podcasts, você já tem aí dentro do seu blog, digamos, uma periodicidade de sempre estar postando podcasts. Então, você pode oferecer ao seu visitante, ao seu usuário, um link para essa pessoa se inscrever na sua lista de podcasts para ela ser informada de novos episódios que você vai gravar e vai estar postando. Portanto, ao colocar essa opção, você vai dar a possibilidade de o usuário colocar o e-mail e automaticamente estar sendo informado dos novos episódios de podcast que você vai postar dentro do seu projeto. Eu acho interessante, acho legal e por isso você pode deixar essa opção marcada aqui. No nosso caso, eu não vou deixar marcado, tranquilo? Vamos lá. Página de assinatura, eu não vou me aprofundar nessa questão aqui. Shortcodes do PowerPress. Esse shortcodes do PowerPress é legal porque você pode colocar esse shortcode em qualquer parte do seu WordPress, dentro do artigo, no meio do artigo, na página, em widgets e tudo mais, que ele vai renderizar o play de áudio do podcast. Eu vou até mostrar um exemplo bacana que vai acontecer conosco aqui, e é um macete que eu aprendi de ontem para hoje, que vai facilitar a vida de vocês, e a gente vai ter que utilizar esse shortcode para mostrar essa exemplificação. Quando a gente chegar nessa parte, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o porquê disso acontecer. Ok? Mas tenha em mente que o shortcode é basicamente para isso. Você copia esse shortcode, cola no meio do seu artigo e automaticamente o play vai ser renderizado lá de forma totalmente funcional. Shortcode para playlist do PowerPress é um recurso novo do PowerPress, onde você vai ter aí a possibilidade de criar playlists, dentro do seu projeto aí, e o shortcode de assinaturas do PowerPress também, outro recurso bastante novo. Configurações da função reproduzir em uma nova janela, aqui você pode determinar a largura da nova janela e a altura por padrão. A largura é 420 e a altura 240. Eu não mexo nessas opções, eu deixo padrão mesmo, ok?
E configurações de formato de mídia você pode também deixar da forma que está, ok? Beleza. Basicamente, você clica lá em salvar alterações. Pronto, já temos aí a apresentação de mídia totalmente configurada. Essas outras opções aqui eu não vou me limitar. Ó. Feeds, eu não vou mexer, deixar do jeito que está, padrão mesmo aqui, o feed. Okay? É muita coisa mesmo, porque se eu for me aprofundar, vai ser muito grande o nosso trabalho aqui. E necessariamente os feeds aqui você pode estar dando uma lida, está tudo em português, e não vai ser não vai ter tanta dificuldade em compreender o que é um feed. iTunes, eu também não vou mexer no iTunes aqui e nem no Google Play. Basicamente, essas três opções aqui só servem para incrementar ainda mais o nosso plugin de podcasts. O básico mesmo, que é fazer o plugin funcionar, é o que eu vou mostrar e é o que eu vou fazer para vocês aqui com alguns macetes que podem quebrar a cabeça de vocês aí quando estiverem trabalhando. Ó, em arte, eu também não vou me limitar muito aqui, porque é basicamente a arte que vocês vão utilizar, ou seja, as imagens que vocês vão utilizar no iTunes, né, no Google Play e tudo mais. Então, eu não vou me limitar a isso aqui, eu já vou partir para as próximas configurações. Ok? Ó, a gente viu bem-vindo, configurações básicas, serviços e estatísticas, apresentação da mídia. Então, dessas configurações, as únicas onde nós realizamos algumas modificações foi em configurações básicas e apresentação da mídia. O restante você pode deixar padrão, que não vai ter problema nenhum. Beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu já vou logo inserir aqui um áudio de teste para que vocês possam visualizar a questão do nosso podcast. Então eu vou aqui, ó, em URL de mídia, dentro do nosso artigo de exemplo, né, na questão da edição do artigo de exemplo, eu já vou inserir um podcast aqui para mostrar para vocês a questão da configuração. Mas antes, nós sabemos, eu até falei, que nós devemos hospedar os nossos arquivos de áudio, que pode estar em .mp3 ou em uma outra extensão qualquer. Como eu falei para vocês, eu vou hospedar dentro do meu próprio servidor utilizando o WordPress. Como eu faço isso? Eu venho aqui em gerenciador de mídia, ó. Clique em adicionar nova, beleza? Eu vou adicionar através da aba gerenciador de arquivos, ou seja, nossa biblioteca, os nossos arquivos de áudio, ok? Então vamos lá, vamos esperar carregar aí para a gente poder fazer esse upload aí. Beleza, eu vou selecionar arquivos, ó. Eu vou selecionar 2 arquivos, tranquilo? É um podcast meu, certo? Esses arquivos aí, que eu já tinha criado para um outro projeto. E eu vou fazer o upload do mesmo arquivo, sendo em 2 extensões diferentes. Essa aqui está em MPEG, né? E essa aqui está em MP3. Então, vamos lá. Eu utilizei o Format Factory para converter, ó, de MP3 para M4A, que é um formato que o PowerPress adora, basicamente. E eu fiz isso justamente para mostrar uma coisa bem legal em relação à imagem da vitrine do seu podcast, que é o que eu falei na hora lá das configurações básicas. Vocês vão entender quando eu colocar em prática aqui essa configuração. Mas basicamente eu vou fazer o upload das duas aí. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o MP4. Beleza, estou fazendo o upload das duas aí. Enquanto elas são colocadas dentro do nosso servidor, vamos aqui, ó. Feitas as configurações, basicamente nós temos aqui o Migrate Media, né, que é um recurso novo também do PowerPress. No Migrate Media, você vai migrar todos os podcasts da sua conta de host da Blubrry. Como eu falei para vocês, elas oferecem um sistema de hosting, né, que é basicamente para você hospedar os seus podcasts e automaticamente disponibilizar esses podcasts para os seus usuários. Nessa aba de menu, você vai ter a possibilidade de migrar os podcasts que lá estão instalados, lá estão hospedados, para o seu servidor, para o plugin e, consequentemente, trabalhá-los dentro do seu
projeto. Só que, como não estamos utilizando essa função, nós não iremos nos atentar à mesma, ok? Em podcast SEO, que é um recurso também bem novo aí do plugin, é a questão do SEO, né? A otimização do seu podcast. Nesse nosso caso aqui, eu não trabalho a questão do SEO. Eu não fiz nenhum tipo de configuração aí anteriormente para me auxiliar dentro do plugin. Então, eu aconselho a vocês também deixarem da forma que está, porque por si só o plugin, juntamente com o artigo e as outras configurações de SEO, já fazem um trabalho excepcional. E depois você pode estar dando uma lida aqui, você pode até traduzir para português no Chrome e estar dando uma lida aí, vendo aí basicamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito nas configurações de SEO do podcast. Em plays de áudio, a gente vai utilizar com bastante frequência também, que é basicamente você escolher o tipo de play de áudio que você quer que seja mostrado para os seus usuários. Praticamente nós temos 3. É esse primeiro aqui, que é o que será utilizado no escopo desse tutorial. O segundo, que é um play de áudio em HTML5. E o terceiro, que é um play de áudio aí, baseado na tecnologia Flash Play, que muitas pessoas não utilizam mais. Tranquilo? A gente vai utilizar esse primeiro aqui, mas você pode estar testando um dos 3 aí para poder alinhar com o design do seu site principalmente. Play de vídeo. Se você for renderizar algum vídeo em vez de áudio, você pode estar escolhendo o play de vídeo que você quer utilizar. Como eu falei, o PowerPress também oferece essa questão de você incorporar um vídeo e disponibilizar para a sua audiência. Porém, como o recurso principal do plugin é o áudio, eu não vou colocar vídeos. Eu utilizo o próprio YouTube porque vai facilitar a minha vida, vai utilizar menos recursos e, consequentemente, me trazer um resultado até melhor do que o próprio PowerPress. Mas está aí, se você quiser utilizar recursos do PowerPress para vídeo, vocês podem utilizar um desses players aí. E em ferramentas, nós temos ferramentas que o próprio plugin disponibiliza para nos ajudarmos. Recurso de podcast, você vai ter um manual de podcast, né, ensinando como fazer podcast, a forma pela qual você deve utilizar essa estratégia e tudo mais. Em Blubrry Resource, você vai ter uns recursos da Blubrry para te ajudar, o suporte da própria Blubrry para te ajudar também, e um fórum aí com as perguntas e questões aí que muitas pessoas fazem no dia a dia aí de trabalho. Você pode importar configurações do PodPress, que é o plugin que eu falei no início do nosso vídeo. Se você já trabalhava com PodPress, você pode importar as configurações do mesmo e colocá-las dentro do PowerPress. Isso aqui agiliza bastante as nossas vidas. Importe podcast plug settings, importar episódios do PodPress, tudo mais, ok? Adicionar serviço de updates, de ping, encontrar e substituir mídia dos episódios. Então, temos aqui diversos recursos que vão ajudar também a questão das traduções, traduzir o PowerPress para o seu idioma, limpar cache de atualização de plugins, diagnosticar sua instalação do WordPress. Esses recursos aqui basicamente servem para nos auxiliar quando estivermos trabalhando com o plugin. Se você tiver alguma dificuldade, você vai lá no suporte da Blubrry, no fórum, tenta lá, mesmo que esteja em inglês, utilize a tradução do Chrome, vai que você entenda alguma coisa e, consequentemente, te ajude a consertar algum tipo de problema. Então, basicamente, essas ferramentas aqui, às vezes, são bem úteis para o nosso trabalho. Beleza, visto Migrate Media, podcast SEO, play de áudio, play de vídeo e ferramentas, vamos ver se as nossas mídias já foram carregadas. A primeira já foi, né? A primeira mídia já foi, que é a ponta MPEG lá. E vamos esperar a ponta MP3 também ser carregada. Como eu falei e vou repetir, não é legal vocês utilizarem o servidor de hospedagem de vocês para hospedar os arquivos de áudio que você está trabalhando. Por quê? Porque isso pode sobrecarregar o seu servidor e, consequentemente, atrapalhar o trabalho que você vem desenvolvendo a longo tempo aí. O ideal é você utilizar um servidor externo. Basicamente, se você tiver condições, pagar um servidor especializado nessa questão de podcast, porque não adianta você também utilizar um Dropbox, não adianta utilizar um Mega Upload, não adianta você utilizar também o Google Drive, porque essas empresas, quando elas diagnosticam o uso da banda que elas disponibilizam de uma forma que
elas visualizem que você está utilizando em recursos próprios para o seu projeto, para um trabalho que evidencie você está ganhando alguma coisa, elas bloqueiam, né? Eu andei dando uma lida no suporte, no fórum da Bubbly, e perguntei lá se poderíamos utilizar o Dropbox. As pessoas, você pode, mas não é o ideal, porque se o Dropbox diagnosticar que você está utilizando a banda que ele disponibiliza, ou seja, o tamanho, os gigabytes que ele disponibiliza para hospedar arquivos que são consumidos por terceiros e também em questão de lucro próprio, eles bloqueiam a sua conta, eliminam os seus arquivos e todo o trabalho que você realizou anteriormente vai ser perdido. Então, o ideal é você ou contratar, né? Na verdade, é contratar mesmo uma hospedagem especializada em podcasts, arquivos de áudio, para que você possa estar trabalhando aí dentro do plugin PowerPress. Então, o próprio plugin já nos traz essa funcionalidade, que é o Blueberry, né, que ele oferece um serviço aí profissional de hospedagem de podcasts e, consequentemente, evitando esses transtornos futuros aí com outras plataformas existentes na internet. Eu vejo muita gente utilizando o Dropbox, Google Drive, mas não é o ideal, justamente por esse cuidado que nós devemos ter com o nosso trabalho, que delimitou suor, delimitou esforço, principalmente o nosso tempo. Basicamente, a gente vai utilizar essa forma aqui. Você pode estar utilizando no começo e depois migrar aí para um servidor mais profissional e especializado nessa questão de hospedagem de arquivos de áudio aí para trabalho em podcasts. Então vamos lá, os dois arquivos aqui já foram colocados, já foram carregados dentro do nosso projeto, dentro do nosso servidor de hospedagem. O que a gente vai fazer agora é pegar o link dos mesmos aqui e disponibilizar aqui, ó, aqui abaixo do nosso artigo. A gente vai pegar o URL e colocar aqui. Como é que eu faço isso? Você vem aqui, ó, por exemplo, clica em editar. Eu estou no arquivo .mp3, certo? Aqui, ó, mp3. Vou pegar o URL do arquivo. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vamos aqui no nosso post. Coloco aqui, ó, Ctrl V. Vou verificar o URL. Beleza, ele me deu uma mensagem. A URL da mídia contém caracteres que podem causar problemas em alguns clientes. Para máxima compatibilidade, use apenas letras, números e os caracteres traço e sublinhado. Vamos ver o porquê que está acontecendo isso aqui. Bom, pessoal, eu tive que recarregar os arquivos novamente por um único detalhe que eu acabei esquecendo na hora de jogá-los dentro do meu servidor. Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui eu tenho aqui minha URL completa do meu arquivo de áudio, só que quando eu fiz o upload pela primeira vez, o nome importância estava com acento aqui no A. E isso fez com que o próprio sistema de configuração do PowerPress me emitisse um erro informando que eu não poderia ter caracteres especiais e nem acentos dentro da minha URL. E isso me gerou um erro. Tanto é que eu excluí os arquivos anteriores, fui lá nos arquivos principais dentro da minha pasta da área de trabalho, renomeei, tirei o acento, coloquei de volta dentro do meu servidor, estou enviando novamente, ó, e ele já deu certo. Ó. Esse primeiro aqui, ó, vou pegar o URL do mesmo e vou jogar lá para vocês verem que deu certo. Então, na URL do arquivo de vocês, não pode ter espaços, ok? Não pode ter espaços, não pode ter caracteres especiais, só podem ter, e nem acentos, só podem ter ou um underline ou esse traçozinho aqui. Beleza? Ó, tá vendo? Tá bem juntinho com todos os traços aí, sem nenhum caractere especial e sem nenhum acento. Então, mais um macete para vocês ficarem ligados aí quando estiverem configurando de vocês. A minha extensão é o .m4a, eu vou clicar em verificar o URL. E agora sim ele me deu mídia verificada com êxito. Com isso, eu vou pedir para detectar automaticamente o tamanho do meu arquivo, detectar também a detectação automática da duração, apenas para MP3, ele não vai detectar automaticamente outras extensões de arquivo, é importante você salientar isso também. E a imagem do cartaz eu não vou utilizar agora, eu vou colocar aqui não especificado e não vou informar agora, e também o tamanho do play eu vou deixar a largura padrão mesmo aí. Eu vou clicar em salvar, em atualizar o meu artigo,
e vou mostrar algo interessante para vocês. Pronto, atualizei. Vou aqui no meu artigo. Por padrão, o meu play com o meu arquivo de áudio deveria aparecer aqui abaixo da minha postagem. Olha só, vamos atualizar e vamos ver se isso acontece. Eu estou utilizando o template épico só para informar vocês, ok? Beleza, ó. O play não apareceu. Isso é constrangedor para quem está configurando, né? Eu peguei esse constrangimento ontem à noite aí e pude descobrir uma incompatibilidade do plugin PowerPress com o plugin WordPress da Yoast. Né? Então ele tem uma incompatibilidade que faz com que o plugin PowerPress não funcione devidamente bem. O que acontece? Existem duas formas de você fazer que isso acabe, ou seja, ou você desinstala o plugin da Yoast e deixa só o plugin, o que não é viável de forma alguma, porque o plugin de SEO da Yoast é um dos mais utilizados e um dos mais legais aí quando o assunto é a configuração de SEO do seu site. Mas eu vou lá desinstalar só para mostrar para vocês o problema aí, ó. Vou aqui em plugins instalados e vou desinstalar o plugin da Yoast. Desativar. Beleza, agora eu vou atualizar aqui o meu artigo. Ó, e o play acabou de aparecer, né? Ó, com a imagem padrão e tudo. Reproduzir em uma nova janela, né? Com link de reprodução em nova janela, como nós havíamos configurado nas configurações lá, nas configurações de apresentação de mídia. Vou até voltar lá para facilitar. Ó. PowerPress, configurações. Baixar o link de download com o tamanho aqui do arquivo e também a questão da incorporação, ó, o código de incorporação que as pessoas terão para incorporar em outros projetos dessas mesmas pessoas. Ao clicar em play, o áudio vai ser reproduzido. Eu vou reproduzir em uma nova janela, ó, só para vocês verem. Ó, como vocês podem ver, está funcionando. Ó. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui novamente o Wilker. Beleza, como vocês podem ver, está funcionando. Eu, ao clicar aqui no Play, eu notei uma incompatibilidade com o meu template. Ó, vejam bem, ó. Ele toma todo o espaçamento, ó. Tá vendo, ó? Do meu template. Isso no épico. Isso vai acontecer no épico, ok? Por isso que eu recomendo vocês não utilizarem áudio com a extensão, né, ó, com a extensão .m4a, áudio MP4. Eu não recomendo vocês utilizarem esta extensão. Eu recomendo vocês utilizarem a extensão .mp3, né, onde o play ele não vai ser dessa forma, vai ser um play normal e, consequentemente, mais usual aí na vida das pessoas que trabalham com podcast. Tranquilo? Nesse nosso caso aqui, eu nem precisei informar a questão da imagem do cartaz. Ele já veio por padrão, e nem o tamanho do player também. No MP3, mesmo que eu coloque a imagem do cartaz, isso não vai funcionar. Mas, Wilker, eu não entendi ainda essa imagem do cartaz. O que é isso? A imagem do cartaz é isso aqui, ó. É essa imagem aqui, onde você pode não escolher essa e colocar outra no lugar da mesma. Ou seja, você não quer essa imagem aqui, você escolhe outra aí e coloca lá o URL da imagem do cartaz e ela vai ser substituída. Essa imagem aqui vai ser substituída. Tranquilo? Nas extensões .mp3, essa imagem do cartaz não vai funcionar justamente pela questão do play aparecer em vez dessa janelinha aqui de play. Tranquilo? Vamos ver lá se... Pronto, já foi renderizado aqui, carregado o nosso arquivo MP3. Vamos colocar o MP3 em vez do M4A, né? Vamos lá. Vou aqui, ó, Ctrl A. Ctrl A. Ctrl C. Vamos aqui, ó. Ctrl A, Ctrl V. Verificar o URL.
Beleza, mídia verificada com êxito. Detectar automaticamente o tamanho do arquivo e detectação automática da duração apenas para MP3. Clique em atualizar. Vamos aqui em artigo de exemplo, atualize o artigo. E agora sim o play apareceu para nós, né? O play aqui lindamente, com design bem bacana aí, com os links de reproduzir uma nova janela, de baixar, duração de 13,2.27, 9.2 megabytes e a questão de incorporação também. Ó. Clicar aqui. Vocês podem ver, está funcionando. Vejam bem, eu aconselho a vocês utilizarem esse play aqui em vez do outro. Eu acho mais agradável, eu acho mais bonito e tudo mais. Sim, Wilk, mas e o problema do WordPress lá? Como é que vai ficar? Eu vou ter que deixar o meu WordPress da Yoast desativado? Não necessariamente. O que é que você pode fazer? Ó? Você pode vir aqui, ó, novamente, vamos lá em plugins. Antes de mostrar essa questão, vamos aqui logo no PowerPress para mostrar para vocês o que eu queria mostrar anteriormente. Está funcionando ó, perfeitamente bem. Ok? Está funcionando perfeitamente bem. Só que só está funcionando porque o plugin da Yoast está desativado. Mas não se preocupe que eu vou mostrar uma forma de consertar isso. Vamos lá. Aqui em configurações básicas, nós definimos os campos que aparecerão aqui, né, ó, na parte de baixo do nosso editor do podcast, tranquilo? E na questão da apresentação da mídia, nós definimos aqui que o conteúdo apareceria por padrão abaixo, né? A gente pode colocar para a parte de cima, mostrar o tocador, exibir link de reproduzir uma nova janela, exibir link de download, incluindo o tamanho do arquivo e também incluindo o tamanho do arquivo e a duração. E definimos também a exibição do link de incorporação do Play. Se eu colocar subscribe by e-mail, vamos ver o que acontece. Ó. Salva alterações. Vamos lá. Atualizar. Não aconteceu nada, né? Beleza, vamos de novo aqui. Atualizar. Beleza, não aconteceu nada. Agora, se a gente fizer isso aqui, ó, exibir links para assinatura sobre o Play e os links de saída, você marcar aquela opção e clicar em salvar alterações, vamos ver se funciona, né? Vamos lá. Clique em atualizar. Pronto, ó, apareceu aqui 4 opções para assinar no iTunes, no Android, assinar o e-mail e assinar o RSS. Tranquilo? Então, basicamente, é para isso daí que servem essas configurações de apresentação da mídia, para mostrar essas questões aí. Eu vou desmarcar aqui também e vou clicar novamente em salvar alterações. Agora eu posso, por exemplo, modificar o meu play de áudio. Vou escolher aqui um outro play. Vou escolher o play de áudio do HTML5. Clique em salvar alterações. Vou aqui, ó, atualizo. E como vocês podem ver, o play mudou, né? Ó, já é um play totalmente diferente. O que eu mais gosto é aquele primeiro lá. Justamente esse daqui, que é o mais clean e o mais agradável. Salvar alterações novamente. Atualizar. Beleza. Voltou, né? Ó, você pode aumentar o volume ou diminuir, né? Ó, fica a seu critério isso daí. Beleza, fazendo uma breve revisão, eu aconselho a vocês utilizarem arquivos .mp3, aconselho também a vocês utilizarem um servidor para armazenar esses arquivos de áudio, né? Você pode
inicialmente utilizar seu próprio servidor como a gente utilizou nesse tutorial, mas não é o recomendado justamente pela questão de consumir espaço dentro do seu servidor. Recomendo também vocês darem uma lida no fórum de suporte do Blueberry, né, para vocês se atualizarem, se adaptarem às questões de configuração do plugin. E basicamente não utilizar também a questão da acentuação, nem de caracteres especiais e nem de espaços no nome do arquivo de áudio, né? No nome do arquivo de áudio. Se você tem um podcast 1, coloca podcast-01-mp3. Vocês têm que colocar o traço na nomeação do arquivo de vocês, ou traço ou um underline. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos agora sim saber, vamos consertar a questão da incompatibilidade do WordPress SEO da Yoast com esse plugin. Eu vou ativar lá novamente o plugin da Yoast para vocês verem lá a questão da incompatibilidade. Vamos lá. Ativar. Ó, vou atualizar aqui só para vocês verem que vai sumir. Tranquilo, sumiu. Agora, vocês podem utilizar o seguinte. Vem aqui em configurações, ó. A apresentação da mídia. E pega esse shortcode aqui, ó, PowerPress. Pega esse shortcode, vem na edição do post e coloca aqui, ó, por exemplo, abaixo aqui. Cola, atualizar. Beleza? Clique em atualizar aqui. E ele está funcionando. Ou seja, tanto o WordPress SEO da Yoast quanto o plugin PowerPress estão funcionando em perfeita sintonia. Não precisa você desinstalar nenhum nem outro. Beleza? Fica esse macete aí para vocês sobre essa questão da incompatibilidade, sobre a questão da acentuação, sobre a questão também de hospedar os seus arquivos em um servidor qualificado para essa questão de podcast. Todos esses macetes eu peguei em 2 dias. Peço desculpas logo aqui em relação à questão de eu ter deixado vocês um pouco confusos, porque realmente eu não tenho um domínio ainda sobre o PowerPress. Eu gravei esse vídeo aqui atendendo a pedido de um amigo que ele disse que não existe ainda um tutorial em português em relação a esse plugin, por isso eu resolvi gravar aqui o mais rápido possível para ajudar não só ele, mas também toda a comunidade que quer fazer uso do trabalho de um podcast, né, da estratégia de podcasts em seus projetos. Eu trabalho com o PodPress, posso até estar gravando um vídeo sobre esse plugin para vocês, porque eu já tenho um certo domínio sobre o mesmo e se tornaria até mais fácil e rápido aí vocês entenderem. No mais, era isso que eu tinha para apresentar nessa aula. Toda a configuração que de fato é necessária e essencial para deixar os seus podcasts funcionando aí, utilizando para isso todos os recursos que você tem em mão, que é basicamente o seu servidor de hospedagem, seu WordPress, né, e seus arquivos de áudio aí que você tem em mãos para utilizar essa estratégia. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Ficou um pouco grande, confesso, mas de certa forma eu cheguei ao nosso objetivo, que era conseguir colocar um arquivo de áudio aí dentro de um dos nossos artigos em função da estratégia que está sendo trabalhada, que é justamente os podcasts, ok? Vou ficando por aqui, deixo o meu forte abraço aí, qualquer dúvida podem me procurar, deixe os seus comentários abaixo desse vídeo, se inscrevam no canal, se inscrevam no meu blog, que eu estou à disposição aí de todos vocês. Deixo aqui novamente o meu forte abraço, até a próxima e vamos lá! Thank you.